is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. And there is only one of you, Lord. And there is only one Messiah, Yeshua Mashiach. And there is only one of you, Jesus. And there is only one of you, Lord. And there is only one Messiah, Yeshua Mashiach. And there is only one of you, Jesus. And there is only one of you, Lord. And there is only one Messiah, Yeshua Mashiach. And there is only one of you, Jesus. And there is only one of you, Lord. And there is only one Messiah, Yeshua Mashiach.
humanidade sempre se preocupou com o futuro. Ela sempre se preocupou com o futuro das coisas. Nós nos preocupamos como que tudo vai acabar. Nos preocupamos se o mundo vai acabar. Nos preocupamos o que será de nós daqui uns dias. O que acontecerá daqui uns tempos? Como será o fim do mundo? Você já se preocupou a respeito? Você tem pensado a respeito? Talvez mediante tantas notícias ruins, ou no tempo em qual vivemos, é momento de não só nos preocuparmos, mas de entendermos o motivo e entendermos o foco. Bom dia, nós vamos começar a série Apocalipse, lição 4, a grande tribulação. Meu muito obrigado por você estar aqui, meu muito obrigado por você estar acompanhando até agora, porque você é uma das pessoas que faz diferença. Você é um dos crentes que procura entender, você é uma das pessoas que procura ter foco, que procura conhecer a palavra de Deus. Então você é diferente, você é um cristão diferente. Você está de parabéns por continuar até aqui. Neste momento nós vamos iniciar essa lição e o que eu te peço, além da gratidão por estarmos aqui acompanhando, é que você tenha foco. Não deixe para assistir essa aula depois, mas tenha foco. Porque quando nós estamos numa lição, quando nós vamos começar a aprender, nós precisamos pegar caneta, papel, a palavra de Deus, para podermos nos concentrar, para podermos entender. E hoje nós vamos falar de muitas coisas. Hoje nós vamos responder algumas perguntas, para as quais não tivemos tempo nas aulas passadas. E no finalzinho, nós vamos falar aí de algumas coisas da grande tribulação. Nós vamos falar do que está para acontecer, do que está oculto pela qual nós não sabemos. Mais do que isso, o que a palavra do Senhor diz a respeito? O que a palavra do Senhor nos fala a respeito dos fins? Se nós nos preocupamos, nós precisamos entender. Bom, eu gostaria de entender e aqui compartilhar para vocês uma experiência própria. Eu, particularmente, por muitos dias aí atrás, nesses tempos de pandemia, além de levantar e fazer outras coisas, uma das primeiras coisas pelas quais eu fazia, e minha esposa está de prova, era ligar a televisão e procurar saber as notícias atuais. E como tem notícias ruins. E todos os dias eu vinha me alimentando dessas notícias. Talvez você, assim como eu, faz isso. Talvez assim como eu fazia isso. Levantava, ligava a televisão, ligava nos jornais, procurava descobrir algumas coisas. Quantos vírus, quantas coisas. Até que, talvez por obra do Espírito Santo, eu acredito que sim, eu parei. E algo me diz, pare de ver notícias ruins, pare de ver coisas ruins, pare de se alimentar de coisas ruins. Mais do que nos alimentarmos de coisas ruins, é entendermos por que estas coisas ruins existem. A partir do momento, eu não ligo mais essa televisão, não vejo tantas notícias ruins. Na realidade, eu procuro ver com uma visão da Bíblia. Eu não ligo mais, eu oro, faço outras coisas. Então é um momento de você fazer isso também. Assim como você está fazendo hoje, no domingo de manhã, você está deixando outras coisas para se focar na palavra do Senhor. Quão bom é isso, queridos. Quão bom é que nós entendamos a palavra do Senhor. Quão bom e interessante é que nós conheçamos a respeito do fim através da palavra de Deus. Não só o que a televisão diz, mas o que a Bíblia diz a respeito. Bom, e até aqui, queridos, o que nós vimos no próximo slide, nós vimos o seguinte. Nós já falamos aí da lição da volta de Jesus, foi a primeira. Você pode entrar lá nos slides. Falamos de 8 sinais do fim dos tempos. Você que não teve a oportunidade de ver, pode
retornar algumas lições, porque é interessante nós retornarmos para compreender como que vai ser daqui para frente. Então nós já tivemos a lição 1 a respeito da volta de Jesus, falando que ele retornará em 2 fases. Tivemos a lição 2 sobre o arrebatamento, falando aí como será esse arrebatamento, quais fatos que marcam o arrebatamento, será que o arrebatamento existe ou não? Já tivemos essa lição. E falamos aí da lição do anticristo. Da lição do anticristo nós tivemos que dividir em 2 aulas. E aí agora na grande tribulação nós vamos falar como que o anticristo vai agir. Porque nós tivemos que dar algo geral a respeito do anticristo. E neste momento nós vamos falar como que ele vai agir na grande tribulação. Mais interessante para você ficar até o final, tem muitas perguntas sobre o anticristo. E eu já te agradeço por você ter encaminhado essas perguntas. No finalzinho nós vamos responder algumas perguntas sobre a marca da besta, se o anticristo está entre nós, até retornando um pouco da lição. Nós vamos devagarzinho, nós vamos tendo uma visão geral para começarmos a aprofundar. Então, com muita cautela, nós vamos devagarzinho para aprender mais e mais. Bom, então, o que aprendemos? No próximo slide eu venho falar dessa grande tribulação e que nós vamos aprender hoje. O que é a grande tribulação? Nós falamos isso na aula passada e vamos revisar alguns conceitos hoje. Quando e onde isso vai acontecer? Quais são as dispensações? Interessante falar que neste momento nós vamos entrar em algo da história. Eu vou falar aqui das 7 dispensações. Por que precisamos falar das dispensações? Para entendermos a aliança, para entendermos a respeito do juízo, para entendermos a respeito do fim dos tempos. Então, essa questão das dispensações nós vamos comentar aqui hoje. Quanto tempo que isto vai durar, essa grande tribulação? Será que será por pouco tempo? Muitas pessoas estão falando que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, na grande tribulação. Será que é isso mesmo? Por que isso vai acontecer? E mais, quem que vai passar por este momento? Quem que vai passar pela grande tribulação? Talvez você fale assim, nossa, mas a gente vê tantas coisas ruins, tantas notícias ruins, por que eu agora devo me aprender mais ainda sobre notícias ruins? Eu quero te dizer algo. Nós não vamos aprender aqui as coisas ruins, nós vamos aprender o motivo das coisas ruins. Porque mais de que vermos o efeito, nós precisamos ver as causas. Quais são as causas? O que a Bíblia fala a respeito? Então é interessante nós entendermos o motivo, é interessante nós entendermos a raiz, e a raiz é a palavra do Senhor. Bom, nós vamos aí responder algumas perguntas, e se der tempo, nós vamos estar começando a entrar nas 70 semanas de Daniel, um assunto um pouco complexo, um assunto um pouco longo, mas que precisamos falar para você entender este período. E aí depois nós vamos começar a entrar na questão dos 7 selos, nós vamos começar a entrar nas trombetas, nós vamos começar a entrar nas taças. Então lentamente nós vamos entrando em alguns conceitos e algumas ações da grande tribulação. E mais, como será esta marca da besta? Eu às vezes vejo alguns comentários em alguns grupos pelos quais eu participo, que eu começo a rir porque eu começo a entender alguns conceitos da Bíblia, você vê tanto que é interessante nós lermos a palavra do Senhor. Não que esta pessoa, por ter comentado isso, que ela seja displicente, mas é interessante a gente também entender, Então eu vi uma pessoa falando assim, que a marca da besta é a máscara, as máscaras pelas quais nós estamos usando. E ele ainda citou um versículo bíblico. Ora, você não vê que na Bíblia fala em Apocalipse que as pessoas não vão poder comprar e nem vender sem ter a marca da besta? Então as pessoas hoje elas não podem comprar e nem vender sem a máscara. Será, queridos? Então eu fiquei olhando assim, observando, respondi, obviamente. Então você que é uma pessoa inteligente, você que está aqui comigo, está buscando a palavra do Senhor, você pode alertar essas pessoas. Obviamente nós estamos sendo ensaiados para o que há de vir, mas não, em hipótese alguma, nós estamos aí vivendo a marca da besta. Nós vamos aprender por quê. Então a máscara, ela não é a marca da besta. Ela pode ter esse conceito, mas ela não é.
Então, muito cuidado com isso, muita atenção. Então, olha aqui para mim, que nós vamos agora no próximo slide, eu já vou repetir isso, para você focar sobre a grande tribulação. O versículo está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 21. Nós já lemos isso, então eu vou apenas fazer uma revisão para nós termos tempo para conseguirmos outras coisas. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: porque haverá de futuro, então, grande tribulação. Ele já diz que é algo que não ocorreu e é algo que nem vai acontecer. Grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então é interessante entendermos que a palavra do Senhor fala deste período. Nós comentamos isso aqui. Então, para não perder muito tempo, eu vou prosseguir, para você entender que a grande tribulação está em Mateus 24, 21, e ela fala sobre isso. Até aqui eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar para que Deus prossiga este ensino. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor abra as mentes dos seus filhos, para que o Senhor abra os corações. É momento, papai querido, de nós despertarmos. É momento, papai querido, de nós aprendermos a tua palavra. Então, esse que vos fala, que o Senhor possa encher de sabedoria, que o Senhor possa encher de conhecimento, mais do que isso, de revelação da tua santa e agradável palavra. Eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que estão aqui nos ouvindo. Te agradeço porque o Senhor colocou os teus filhos aqui para que eles possam aprender, que eles separaram este tempo, este domingo de manhã, para entender a respeito da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, ilumina nossa mente, abre o nosso coração e faça que nós possamos aprender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então o versículo veio falando disso. Até aqui nós sabemos que o Espírito Santo vai conduzir e ele já está conduzindo esta aula. Bom, o outro slide eu venho falando do que é a grande tribulação. Já falamos, mas eu vou revisar novamente para você entender alguns conceitos. É um período de aflição e angústias incomuns. Recordo muito bem que nós temos um versículo que fala que a nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, querido, nós estamos passando por uma leve e passageira tribulação. Nós teremos uma grande tribulação. Então, é um período como nunca houve, né? Eu até comentei aqui na aula passada que é um período que não se compara às pragas do Egito, que é um período que não se compara à Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é um período que não se compara a tudo que nós vimos, inclusive ao que nós estamos vendo hoje, as epidemias e pandemias. Bom, no outro slide eu venho falando aí desse tipo de período. Lembrando que a definição de tribulação vem do grego tríplis, que significa aflição, angústia, sofrimento e calamidade, né? Então é uma questão de um momento de aflição. Agora, acompanhem comigo aí o tipo de período que nós vamos viver. Olha que interessante, porque nós temos embasamento bíblico. É um período, querido, de ira. Está lá em Isaías 26, 20. Um período de ira, um período de vingança de Deus. Forte isso, né? Quando a gente acha, será que Deus é assim? Está na palavra do Senhor, nós lemos na aula passada. Então, é um período de vingança de Deus. Eu até comentei aqui sobre um filho desobediente. Que nós, quando nós temos um filho desobediente, o que nós acontece? Nós começamos a castigá-lo, nós começamos a discipliná-lo. Para o quê? Para o bem dele. Então, é um período de angústia de Jacó, é um período do dia do Senhor. Observe comigo, querido, que nós teremos um período do dia do Senhor, um período dele, um período em que ele há de fazer justiça. E aí nós temos esses embasamentos bíblicos, o período do dia do Senhor dos exércitos.
Interessante isso, que também é um período de grande aflição, como nunca houve. Um período de tribulação, um período de grande tribulação. Nós temos tanto embasamentos, um período da última semana de Daniel, pela qual nós vamos estudar aí sobre as 70 semanas de Daniel. Então Deus, ele reservou um período. E é importante, quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu acho tão interessante, porque é como se o apóstolo João, ele visse as coisas que já se foram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que há de vir. A palavra do Senhor é tão interessante que ela é ao mesmo tempo passado, ela é ao mesmo tempo presente e ela é ao mesmo tempo futuro. É como se a gente estivesse vivendo numa Matrix. É como se Deus, toda aquela questão desse período já ocorresse. Ele já reservou um período de ira. Ele já reservou, querido. E não tem como a gente falar que isso não vai acontecer, porque é bíblico. A palavra do Senhor diz de que isto vai ocorrer, que este período vai ocorrer. Um período da última semana de Daniel, um período de espada, um período de castigo por causa da maldade. Você já observou que a maldade está tão grande no mundo, né? Nós temos visto aí, acompanhado a questão do racismo, nós temos acompanhado tanta violência. Pessoas e mais pessoas clamando pelo sangue, o sangue de Jesus. Faz sentido, querido, que Deus, ele precisa cumprir justiça? Faz sentido que muitas pessoas clamam, porque a gente olha para esse mundo, parece que não tem justiça, e há uma justiça, a justiça divina. Por isso que existe um versículo que a gente nós não devemos colocar em ira, nós não devemos nos irar, nós devemos colocar para Deus, porque Ele é a nossa vingança, porque Deus é que há de cumprir a nossa justiça. Às vezes nós queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, de algo que aconteceu no mundo, de alguma coisa que está acontecendo, que a gente olha que é tão injusto. Por que aquela pessoa morreu? Por que aconteceu aquilo? Queridos, Deus está vendo. Deus, ele olha tudo. Deus está vendo tudo. E há um período que ele há de julgar as pessoas. Ele há de julgar tudo que está acontecendo. Faz sentido para você? Faz sentido que tudo que há, seja corrupção, seja o que for de escondido, de oculto, ele há de julgar. Então, nós teremos aí um período de destruição, de aflição. Agora, no próximo slide, quando que isso vai acontecer? Nós falamos aí de uma grande tribulação. Nós falamos aí que isso vai acontecer num período após o arrebatamento. Apenas para fazer uma revisão, você precisa lembrar que nós temos a visão pré-tribulacionista, que é uma visão antes do arrebatamento, e uma visão meso, que as pessoas acreditam que elas serão arrebatadas no meio, né? E uma visão pós. Todas as visões têm embasamento bíblico. No entanto, nós cremos na pré-tribulacionistas. E nós vamos falar alguns conceitos aqui. Bom, então aí quando ocorrerá, nós já falamos disso, e eu quero para o próximo slide, que nós vamos entrar agora, para ganharmos tempo, nas 7 dispensações. Querido, eu queria que você agora não desfocasse. Se tiver alguma televisão ligada, desligue. Se tiver alguma coisa que estiver tirando a sua atenção, seja crianças, enfim, eu peço muita atenção mesmo, porque este é o momento de nós compreendermos praticamente a Bíblia do início ao fim, para entendermos aonde que nós estamos, para entendermos o porquê da grande tribulação, para entendermos o porquê do juízo. Então, quando nós formos falar dessa questão das 7 dispensações, muita atenção. Primeiro, o que é dispensação? Talvez é algo de colocar no cabelo, né? Para crescer cabelo. De forma alguma. Quando a gente fala de dispensação, parece que tem essa palavra de dispensa, né? Mas não é isso. Dispensação, se você quiser anotar aí, eu peço que anota, porque é interessante. Dispensação, ele é um período.
um período de tempos em que o homem é provado. É um período de tempo em que o homem é provado a respeito da sua obediência, a respeito de alguma revelação específica. Então a dispensação, ela é um período. Nós vamos ver aqui 7 períodos, 7 eras da palavra do Senhor, onde que o homem foi provado. E nesses períodos, o que ocorreu? Nesse período, algo acontecia para que terminasse um período e começasse o outro. Olha o tanto que é interessante. Na primeira dispensação, você vê aí no slide, nós temos aí o tempo da inocência. Então, se nós formos recordar na palavra do Senhor, lá em Gênesis, quando tudo começou, nós temos aí um tempo da criação do homem. É um tempo da criação do homem até a queda do pecado. E aí nessa criação, eu lembro muito bem, né, estudando a palavra do Senhor, é um tempo onde que Adão e Eva passeavam no jardim, conversava com Deus. É um tempo de inocência. Nós tivemos este primeiro período de inocência. Neste tempo, né, havia paz na criação, havia um único mandamento, Deus falava com as pessoas. E o mais interessante, Deus não desistia das pessoas e Ele ainda não desiste. Então, era um tempo onde que Adão passeava no jardim. Nós começamos a chamar esse tempo de aliança. Nós temos uma aliança feita neste tempo. E o nome dessa aliança se chama Aliança Edêmica, do Jardim do Éden. E essa aliança, eles tinham uma aliança para encher a terra, de ter domínio, comer ervas, multiplicar a erva. O homem, ele tinha uma responsabilidade neste período. Qual era a responsabilidade do homem lá no jardim? Dominar toda a criação de Deus, né? Colocar nome nos animais, colocar nome nas coisas, comer dos frutos. Mas Deus, Ele deixou um mandamento. Qual foi o mandamento que Deus deixou? Deus, Ele falou, você pode fazer de tudo, mas apenas uma coisa você não faz. Você não pode fazer. O que foi que Deus falou para Adão e Eva para que ele não comesse um fruto? Deus disse, você vive no jardim, nós temos um relacionamento, mas me obedeça nisso aqui. Não coma deste fruto, do fruto do pecado. E o que eles fizeram, queridos? Eles quebraram esta aliança. Eles desobedeceram. Então, neste tempo de inocência, eles desobedeceram a Deus. Eles quebraram esta aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com eles. E eles fizeram o quê? Quebraram a aliança. Por este motivo de ter quebrado a aliança, tinha que haver um juízo. Faz sentido, queridos, que nós temos este tempo de inocência, Deus tem uma aliança, você tem uma responsabilidade, mas você não pode quebrar essa aliança. Se você quebrou esta aliança, o que acontece? Tem um juízo. Qual foi o juízo do homem? Ele foi expulso. Ele foi expulso do jardim. Teve uma maldição sobre ele, a morte. Então, a primeira dispensação que nós temos é um tempo de inocência. Nesse tempo de inocência, nós tivemos uma aliança edêmica. Essa aliança foi quebrada e, ao motivo que essa aliança quebrou, teve-se que ter um juízo. Eu costumo dizer que para todo efeito tem uma causa, para toda causa tem um efeito. Para toda ação tem uma reação. Para todo pecado tem uma consequência. Grave isto. Para que nós possamos aprofundar na grande tribulação, nós precisamos voltar na história. Talvez você vai falar, mas por que a gente está voltando isso? Para você entender aonde que nós estamos. Para você entender o conceito de juízo. Então, para você fixar na sua cabeça, para todo pecado tem uma consequência. Porque nós achamos que não tem. Então, para todo pecado tem uma consequência. E a consequência ali da inocência, desse tempo de inocência, esse juízo, era a expulsão do jardim.
a morte física, né? Então nós temos aí uma segunda dispensação, que é a consciência. O primeiro era a inocência. Você era inocente até aqui, agora você tem consciência. Que tipo de consciência que você tem? Você comeu do fruto do qual eu disse que você não poderia comer. Esse fruto fala de conhecimento, do conhecimento do bem e do mal. Agora que você, Adão, comeu deste fruto, você tem conhecimento. Você está vivendo um período de consciência. Você agora tem conhecimento das coisas. Então era um período entre a queda de Adão e Eva até o dilúvio. Esse período ele durou 1650 anos, para você observar, né? E ele tinha uma aliança. Qual a aliança que era? A aliança adâmica. A primeira aliança era do Éden. Agora é a aliança do Adão. Agora que você está na terra, Adão, você saiu do jardim, da parte da inocência, você entra nessa parte de consciência. E você precisa me obedecer, me adorar. Nós temos aí na Bíblia Enoque, ele adorou a Deus, tanto é que ele foi traslado. Né? Não se viu mais Enoque. Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado. Nós até falamos disso. Nós temos aí que agora Adão, ele tem a liberdade. Ele não está no jardim mais. Ele é liberdade. Ele é livre para escolher entre o bem e o mal. Só que para nós observarmos, querido, essa questão dessa liberdade, nessa primeira aliança que foi quebrada, e agora nós fizemos uma segunda aliança, a liberdade era tão grande, mas tão grande, que o mal vem de uma forma tão grande, que nós começamos a ver o mal lá em Sodoma e Gomorra, que Deus falou, eu preciso destruir. Nós vemos também aí a questão que você precisa dominar o pecado. Você é livre, mas você precisa dominar o pecado. Você precisa obedecer. A terra começou, a ser corrupta. Eles fracassaram numa corrupção. A terra foi amaldiçoada. É inevitável que nesse momento nós tínhamos o cansaço da vida. A partir do momento que eu saí desse jardim do Éden, agora eu preciso trabalhar, agora eu sou livre, mas eu preciso dominar o pecado. Só que o que ocorreu, queridos? O homem, ele não dominou o pecado, ao contrário. O pecado estava tão grande na terra que Deus falou o seguinte, eu me arrependi, eu preciso destruir a humanidade. Então nós temos um segundo juízo, e esse segundo juízo era o dilúvio. Então o primeiro juízo, porque o homem pecou, ele conheceu, comeu do fruto da árvore, ele teve a morte do pecado. Agora nós temos o segundo juízo, que é o dilúvio, a morte física e espiritual. Está me acompanhando até aqui? Nós temos a primeira dispensação da inocência, nós temos o primeiro juízo, que é a expulsão do jardim. Agora nós temos o segundo juízo, que é o dilúvio, mas agora eu vou fazer uma nova aliança com você, eu vou seguir um novo passo, que é uma nova aliança do quê? Uma nova aliança com Noé. Noé, agora nós vamos construir um novo mundo, Noé. Agora nós vamos trazer o bem, agora você vai andar com Deus. Noé, agora eu estou fazendo uma nova aliança. Quando você vê o arco-íris, é uma nova aliança que Deus fez com o seu povo, para lembrar que Deus teve este terceiro juízo, essa terceira aliança. E essa terceira aliança do arco-íris era que Deus falava que não ia destruir mais o povo como destruiu. Mas nós temos aí, querido, a responsabilidade do homem. O homem, ele é responsável pelo governo do mundo. O homem, ele é responsável por isso. Mas sabe o que o homem faz? O homem se engrandece. Ele fala o seguinte, eia, vamos construir aqui uma torre. Vamos construir uma torre até os céus. O homem falou o seguinte, eu não dependo mais de Deus. Vamos governar o mundo, vamos juntar todas as pessoas aqui e vamos construir uma torre chamada Torre de Babel. Vamos todo mundo falar uma língua só. Vamos chegar até os céus, porque nós não dependemos de Deus. Nós estamos construindo algo aqui para dominar o mundo. Acho que Deus ficou olhando lá do céu assim, tadinho deles, né?
Quem eles pensam que são? Ei, a nós agora, eu, Espírito Santo, Deus, Jesus, vamos descer e destruir essa torre de Babel e mostrar quem é Deus aqui. Faz sentido que o homem, ele tenta engrandecer, ele tenta se achar, ele acha que é alguma coisa. Que nem Jó começou a fazer um monte de perguntas. E Deus chegou e respondeu para Jó: quem és tu? Fala agora como que se construiu o universo. Fala agora como que se fez isso e aquilo. E Jó se humilhou. O homem, querido, ele desobedeceu. Ele achou-se grande. E aí Deus trouxe um terceiro juízo. Qual que foi o juízo? Uma confusão de línguas. Eu vou confundir a língua deste povo, porque eles querem se unir contra, mas eles estão achando que eles são quem? Tanto é que nós hoje temos aí, ingleses, espanhóis, várias línguas. Então nós tivemos o terceiro juízo. Então nós vamos caminhando aqui para a próxima dispensação. Tudo bem, agora eu vou fazer uma próxima aliança. Você precisa me acompanhar para entender aonde nós estamos aqui. E esta próxima aliança, eu vou fazer uma aliança de promessa, uma aliança com Abraão. Essa aliança é de Abraão até a lei de Moisés. Talvez você me pergunte, mas por que isso tudo tem a ver com o Apocalipse? O que isso tudo tem a ver com a grande tribulação? Nós precisamos entender, querido, que Deus, ele tem os seus passos de juízos. Para entendermos agora, nós precisamos voltar um pouco atrás. Então, nós temos aí nessa aliança um concerto com Abraão, com Isaac e Jacó. E aí, nós temos uma responsabilidade. Abraão, você vai morar em Canaã. E aí, o que acontece? O que eles fizeram? Vocês precisam morar em Abraão, eu tenho uma terra prometida. Olha para o céu e veja, se você pode contar as estrelas, tudo isso te darei, Abraão. Te darei a terra prometida. Abraão, siga os meus mandamentos. Isaac, Jacó, eu tenho uma terra prometida para vocês. Agora eu te pergunto, queridos, eles obedeceram? Não. Ao invés deles estarem na terra que Deus prometeu para eles, eles fracassaram. E eles foram morar onde? No Egito. E o que aconteceu no Egito? Por causa da desobediência. Eu tenho essa questão desse paralelo, assim como nós. Deus fala, eu quero que você viva nos meus princípios, eu quero que você vá para a igreja, eu quero que você ande nos meus mandamentos, eu quero que você me siga. E o que você faz? Não, Deus, eu sou livre, eu vou para as festas, eu me controlo, eu vou viver no mundo, eu vou fazer as coisas do mundo. E o que acontece no mundo, queridos? Assim como aconteceu lá, nós somos escravizados. O mundo te escraviza, o Facebook te escraviza, o WhatsApp te escraviza, um monte de coisa te prende. E assim como ocorreu lá nessa quarta dispensações, eles não cumpriram o que Deus falou, Deus trouxe um quarto juízo. E o quarto juízo era o quê? A escravidão. Aí o povo, por que nós estamos escravos? Talvez você se pergunte aí hoje, por que eu estou passando isto? Por que eu estou sofrendo isto? Deus tem uma promessa para você. Até quando você vai andar pelo mundo? Até quando você vai continuar negando aquilo que Deus tem para você? Lembra do que eu falei anteriormente? O pecado tem o quê? Consequências. É da vontade de Deus, querido, que tudo isso aconteça? Não, mas o homem ele não obedece. O homem ele não obedece. E justamente por o homem não obedecer, Deus faz uma nova aliança com ele. Tudo bem, nós passamos aí da inocência, nós passamos da consciência, nós passamos do governo humano. Eu te prometi alguma coisa, agora eu tenho que fazer algo. Agora, Deus, eu tenho que colocar a lei, porque você não está seguindo o que eu estou falando. Então, nessa quinta dispensações da lei, que duraram 1430 anos, de êxodo do Egito até a crucificação de Cristo, Deus trouxe a lei. Lembra lá, Moisés subindo e construindo a lei dos mandamentos. Primeiro mandamento,
Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Será que o homem está fazendo isso, querido? Qual que é o segundo mandamento? Eu lembro da minha prima, tanto que eu amo minha prima, porque se tem um mandamento que ela grava, e até hoje ela comenta, é: honra teu pai e tua mãe. Todos os dias ela fala isso. E o tanto que minha prima é abençoada. E a mãe dela não era uma pessoa, ela falecida, não era uma pessoa fácil de lidar. A mãe dela, tudo que ela fazia para ir numa esquina: mãe, eu posso ir? E a mãe dela falava não, e ela obedecia. Será que nós estamos honrando pai e mãe nesses últimos dias? Então Deus, Ele criou uma lei. Será que nós estamos construindo? Será que nós estamos obedecendo essa lei? Será que o homem guardou esta lei? Não, querido, o homem não guardou a lei. Novamente, o que o homem fez? Ele fracassou. Novamente nós fracassamos, violamos a lei, rejeitamos a Deus. E aí vem a quinta dispensação mundial. E qual que é essa quinta dispensação mundial? A dispersão mundial. Então tem um quinto juízo, querido. Aí é algo maravilhoso que eu vou te falar agora. Nós temos aí a inocência, nós tivemos aí a consciência, nós tivemos aí o período da promessa, nós tivemos aí o período daí da lei, e agora nós temos um período chamado graça. Está me acompanhando até aqui? Para você entender o final, nosso tempo é curto, mas eu vou pelo menos finalizar a questão das 7 dispensações. A graça é um período da igreja, período este pelo qual nós estamos vivenciando. A era dos gentios, a era em que Cristo fez uma nova aliança conosco. Então, nós estamos no fim deste período, do período da graça para a próxima grande tribulação, que é o próximo juízo. Acompanhe comigo aqui, muita atenção. Deus fez uma nova aliança através do seu mediador, Jesus Cristo. Então, Jesus é a nova aliança, Ele formou a igreja, sabe, querido? E aí Ele vai arrebatar essa igreja, Ele fez uma aliança com o homem. E o que você tem que fazer nesses dias? Receber a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, andar no Espírito, seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Ele é o cabeça, fazer o que Cristo fala, Ele é o cabeça. Agora, se você rejeitar a Cristo, rejeitar o Espírito Santo, rejeitar a igreja, se você for frio, o que vai acontecer? Para você entender, nós entraremos num sexto juízo. Qual é este sexto juízo, querido? A grande tribulação. Então, para toda consequência, nós temos um juízo. E aí, queridos, nós temos um juízo. Nós temos um juízo, né? E depois nós entraremos no milênio. Então, eu queria que lesse agora essas 7 dispensações. Eu vou falar mais para frente, que o nosso tempo está acabando, né, Jesmiel? Eu vou continuar nas dispensações para frente, o assunto está muito bom, mas eu quero apenas ler um versículo para você. Coloca aí para mim, lá no versículo da aliança, que é em Jeremias, você pode procurar na palavra do Senhor, 31, para você entender. Se você não encontrar, procure a Bíblia, tem aí. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, que é esta aliança que nós estamos vivendo hoje. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha aliança no íntimo deles e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles. E eles serão o meu povo,
E olha um outro versículo, querido. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo aquilo dos juízos se passaram, e agora a gente está vivendo no tempo da graça. Da graça. Olha um outro versículo, coloca aí Lucas 22, 20. Da mesma forma, o que vai acontecer hoje à noite, eu te convido. Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Percebem aí a nova aliança? A nova aliança é Jesus Cristo, a nova aliança é Cristo. Nós tivemos várias alianças, todas foram quebradas, mas esta aliança, ela é inquebrável. Se você, querido, pecar, você pode chegar até Deus, você pode chegar até Jesus, que Ele é seu mediador, que Ele fará por você, que Ele é seu advogado, um advogado fiel. Diz a palavra do Senhor: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Se você continuar permanecendo em Cristo, Ele permanece em você. Mas é necessário você permanecer nessa aliança, porque se você não permanecer nessa aliança, o que vai acontecer? A grande tribulação, o sexto juízo. O tempo é tão curto, né? Mas só para fazer uma revisão das 7 dispensações. Põe aí no slide novamente, para você recapturar isso. Vamos recapturar? Primeira dispensação, qual que é? Inocência. Foi quebrada. Segunda dispensação, consciência. Terceira dispensação, governo humano. Quarta dispensação, promessa. Quinta dispensação, a lei. Sexta dispensação, a que estamos vivendo hoje, a graça. Fique comigo mais um pouquinho, assista este vídeo que o Gesimiel vai colocar para você e entenda, querido, porque você vai ver este vídeo e vai trazer à luz da palavra do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo te revele. Nós vamos colocar um vídeo aí, poucos tempos. Depois do vídeo nós vamos responder algumas perguntas. E depois nós vamos continuar na próxima aula, porque o tempo é curto, sobre as 7 dispensações. E aí nós vamos entrar na Era da Graça, nós vamos falar das 7 igrejas. Ok? Muita atenção com este vídeo que vai passar aí para você. Amém? O Gesimiel está colocando aí para vocês. Hello from the World Economic Forum in Geneva. My name is Adrian Monk and I'll be moderating today's session. Welcome to this virtual meeting, which has brought together leaders and stakeholders from across the global community for our COVID Action Platform. Today, this meeting serves as a launch pad for the next chapter, the Great Reset. We have contributions from His Royal Highness, the Prince of Wales, from UN Secretary General Antonio Guterres, from IMF Managing Director Kristalina Georgieva, and from many more in the next hour and a quarter. But to get us underway, let's hear from the forum's Executive Chairman,
and founder, Professor Klaus Schwab. Thank you, Adrian. It is obvious that we are in the midst of the most severe crisis the world has experienced since World War II. 75 years ago, countries and people came together to shape the post-war global order, which brought us decades of peace, increased global cooperation, and prosperity to hundreds of millions of people around the world. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. In short, we need a great reset. We have to mobilize all constituents of our global society to work together. We must not miss this unique window of opportunity. For this reason, I'm grateful that we are joined for this announcement of the Great Reset Initiative. The COVID-19 pandemic is causing enormous human suffering and economic hardship. A microscopic virus has closed down entire countries and economies. In doing so, it has exposed the fragility that characterizes much of our world. The Great Reset can help to enlarge the conversation and integrate the thinking into financial systems and global markets. Together, we can make faster progress as we work to end the COVID-19 pandemic and build a more stable, peaceful, and prosperous world for all. Thank you. Person on the planet has been impacted by the coronavirus pandemic. Our world came to a standstill, and it became clear that we did not have the answer or the mechanisms to address such an unprecedented global threat. The threats posed by this dreadful pandemic came upon us suddenly with very little warning. The threat of climate change has been more gradual, but it's devastating reality for many people. And as we move from rescue to recovery, therefore, we have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So I can only encourage us all to think big and act now. The most important issue is to change our mindsets. Today is the beginning of a global mobilization effort to rally all forces behind this Great Reset Initiative. And we have seen all of the support during this session. We do not want to do just patchwork on our old system. It's not enough to change a few policies to address short-term issues. What we need is a change of mindset, and we will do so. Thank you very much for joining this important Great Reset Initiative launch. De repente, as coisas mudaram. Você sabe que sim. Nada mais parece ser real. Nada mais parece ser verdade. Nada mais parece ser o que sempre foi. Estou aqui para te falar uma verdade assustadora. Não há mais futuro. Dentro de poucos anos, a partir de agora, o mundo como você o conhece não mais existirá. Sua vida está interrompida.
seus sonhos, seus anseios, suas inconsumadas memórias, apanhados na transcrição de uma profecia. Há um novo animal entre nós, diferente de todos os outros. Uma besta que nos esmagará. Breve o mundo irá tremer. É hora de acordar. De dizer o que precisa ser dito. O Smart Grid está ativado e o cérebro global impulsionará o reset da civilização. O processo já começou. O 5G impera. E a humanidade está distraída com pandemias e revoluções. Manifestantes estão nas ruas pelo 5º dia seguido nos Estados Unidos. O novo coronavírus havia abafado nos últimos Sem meses. se dar conta que está entrando em uma armadilha mortal. O apocalipse bíblico é o novo normal e o tempo que resta será como nunca houve. O apocalipse do clima, na política, na economia, na sociedade. A Terra é o palco da maior batalha já travada em todo o universo. É o centro da atenção de todo o cosmos. Cenário final da luta entre o bem e o mal. Todas as armas serão usadas. E só existe uma maneira de escapar. Viu aí o vídeo? Nós criamos um grupo no Telegram. Você pode entrar neste grupo. Neste grupo nós temos um vídeo um pouco mais completo, alguns 3 minutos, para nós ganharmos alguns tempos aqui. E aí, eu gostaria que você entrasse no grupo de Telegram, chamasse outras pessoas também, porque neste grupo da igreja nós estamos colocando alguns brindes. Estamos colocando algumas apostilas de Apocalipse, um infográfico um mapa escatológico. Parece muita coisa, né? Mas nós vamos explicar detalhadamente. Então, eu preciso que você entre neste grupo para você estar acompanhando, pegando também alguns arquivos, porque a gente tentou encaminhar aqui pelo Facebook e não deu certo, mas pelo Telegram tem como. Agora, nesses minutinhos, eu vou responder algumas perguntas. Eu vou responder algumas perguntas para a gente começar a falar de algumas coisas que o pessoal falou. Na maioria das vezes foi sobre o anticristo. Muitas coisas as pessoas perguntaram sobre o anticristo e eu vou responder algumas coisas aqui, tá? Você que tem perguntas, você também pode encaminhar para nós. Bom, o nosso tempo aqui parece que está se esgotando, hein? Se você quiser responder, deixa eu olhar aqui. Tá. Eu vou ver se eu consigo responder umas 3 ou 4 perguntas, querido, porque eu não gostaria de terminar sem responder as perguntas, né? E se você tem, você pode estar anotando. Enquanto isso, enquanto a gente está ligando aqui, nós vamos te encaminhar um quiz que nós criamos no Facebook. O quiz, querido, ele tem praticamente em torno de 40 segundos você vai responder. E eu quero saber se você entendeu algumas coisas que nós falamos aqui, tá? Eu quero entender se você já sabe, se você vai aprender, você vai apenas marcar. É só apenas de marcar mesmo. O Gesemiel vai estar encaminhando para você o quiz. Enquanto eu ligo aqui, você pode responder o quiz e depois eu quero que você coloque nos comentários que tipo de fim de mundo você é. Que tipo de mundo é o seu, né, a respeito do fim do mundo. Quero que você responda. E você também pode estar encaminhando esse quiz para algumas pessoas. E é muito simples, querido, é só marcar.
Peço desculpas aqui por algumas coisas que a gente teve que preparar, mas está tudo bem. Eu quero que você responda o quiz. Gasta menos de 1 minuto para você marcar e você vai colocar nos comentários qual é a sua resposta. Conseguiu colocar? O Josemiel está colocando aí no Facebook. Quem tiver perguntas pode ir fazendo. Eu vou respondendo algumas aqui. Eu quero agradecer muito, muito mesmo as pessoas que enviaram as perguntas, né? O quanto que isso engrandece tanto a pessoa como nós, porque as perguntas fazem nos desafiar, né? E você também procura entender mais algumas coisas. Então está de parabéns mesmo a Cleonice Siqueira. Cleonice, como eu te agradeço por você ter encaminhado perguntas. Eu queria que colocasse aí na tela a pergunta da Cleonice para nós respondermos, tá? Se você não viu o quiz ainda, você pode ver depois. A primeira pergunta da Cleonice Siqueira é o seguinte: a maioria das perguntas aqui são sobre o anticristo. E a primeira pergunta dela é o seguinte: os salvos verão o anticristo e verão esta mudança? Que pergunta boa, né, querido? Que pergunta maravilhosa. É interessante nós observarmos algumas coisas. Primeiro, aquilo que nós aprendemos aqui, que nós temos o quê? 3 visões: o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Né? Todas as visões, querido, têm embasamento bíblico, mas o que nós cremos é no pré-tribulacionista. Para os pré-tribulacionistas, os salvos não verão o anticristo e não verão esta mudança. Por quê? Porque está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3, que diz o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados. Se alguém afirmar que é o dia do Senhor, que é esta grande tribulação, que é o momento que o anticristo vai se revelar, já chegou. Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Porque o que vai acontecer antes? Pois antes deste dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, que é o anticristo. Então a resposta para esta pergunta está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Porque a palavra apostasia, nós aprendemos aqui, que ela quer dizer afastamento físico, que quer dizer afastamento da igreja. Então, quando o anticristo se revelar, os salvos estarão com Jesus na glória. Isso numa visão pré-tribulacionista. Não é maravilhoso isso, queridos? Então, não. Pode ser que o anticristo já esteja por aí, mas no momento que ele for revelado, e nós já estudamos que existem muitos espíritos de anticristo, no momento que ele for revelado, nós não estaremos aqui, ok? Pergunta da Cleonice Siqueira. Muito bem, parabéns pela pergunta. Ó, a pergunta do senhor Gibson Martins. Excelente, obrigado, Gibson, você que está me acompanhando. Ele diz o seguinte: é possível que o anticristo esteja entre nós? Que pergunta boa, né? É interessante nós lermos o que está escrito a palavra do Senhor. Parabéns pela pergunta. E diz em 1 João 2, capítulo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Se já lá na época de João ele já fala que existia muitos espíritos de anticristo, imagine agora. Então, nós temos atualmente os espíritos do anticristo atuando, né? Porém, como eu disse anteriormente, na visão pré-tribulacionista, pode ser que não. Nós não temos, querido, uma data específica sobre o anticristo. Nós temos aí uma visão do que a Bíblia fala a respeito. Então, se ele estiver entre nós, nós saberemos quando ele for manifestado. E quando ele vai ser manifestado? Quando ele estiver sentado no terceiro templo.
Diz uma palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, preste atenção aqui, a abominação é o homem abominável das neves. A abominação aqui é o anticristo, é o homem do pecado. Então, quando este homem, o anticristo, estiver, que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda, aí nós vamos saber. Então, enquanto não acontecer isto, né, a gente não tem essa certeza que ele está aqui. Então é muito difícil falar que o anticristo é Emmanuel Macron, que é o Papa. Nós não temos embasamento bíblico ainda, porque isso não ocorreu. Nós não vimos aí ele sentado no terceiro templo. E pode ser, na visão pré-tribulacionista, que nós, os salvos, estaremos lá na glória e ele estiverá manifestado aqui. Ok? Uma pergunta do Pedro Tavares. Tantas perguntas e o tempo é curto, né? Mas nós vamos conseguir aí, né? Pedro Tavares disse o seguinte: o anticristo pode implantar o chip sem a pessoa saber? Pergunta interessante, né? Agora, a gente está observando aí, como nós já aprendemos a lição do anticristo, que a questão da tecnologia, ela está sendo muito suscetível às pessoas. Você observa que tudo hoje parece que é para nos acostumar, para nos fazer um teste da marca da besta. Mas não é possível que a pessoa implante um chip da marca da besta sem saber. Por que que não é possível? Porque Apocalipse capítulo 13, do 15 ao 16, diz o seguinte: e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adoram a imagem da besta. E faz que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal da mão direita. Nós vamos falar um pouquinho mais, mas para adiantar, queridos, não é possível que nós sejamos aí, seja qualquer tipo de tecnologia, como a marca da besta, sem que a pessoa saiba. Porque a pessoa ela vai ser obrigada. O diabo vai falar o seguinte: ou você me adora, ou você adora Cristo. E aí eu vejo muitas pessoas falarem assim: eu não vou tomar a vacina não, que a vacina é a marca da besta. Eu não vou usar máscara não, porque a máscara é da marca da besta. Eu não vou fazer isso aqui. Olha, é um teste, mas ainda não é a marca da besta. Porque para ser a marca da besta, nós precisamos de um monte de acontecimentos ocorrerem ainda. O anticristo precisa ser manifestado. Lembra dessa ordem cronológica? Volte lá na série do anticristo. Então nós temos uma ordem. Pode ser que seja um teste para nos acostumar, mas ainda não é pelo que a Bíblia diz. Ok? Muito obrigado, Pedro Tavares, né? Outras perguntas, de novo, sobre o anticristo. Né? As pessoas gostam do foco do anticristo, mas eu te agradeço aí pelas perguntas. Cleonice Siqueira diz o seguinte: o anticristo não é o diabo, e prepará-lo-á o palco para o diabo ser adorado, ou será ele mesmo? Eu acredito que é uma pergunta. Até interessante uma observação aqui. Toda vez quando você for fazer uma pergunta, coloque o ponto de interrogação, porque aí facilita para que a gente possa buscar aqui. Mas eu entendo aqui que é uma pergunta. Ele então será o próprio diabo em corpo humano? Então o anticristo será o próprio diabo e vai querer ser adorado? Muito boa, Cleonice. Olha, é interessante observarmos aquela questão da trindade. Lembra lá na série de Apocalipse que nós falamos da trindade? Nós temos aí o homem do pecado, nós temos o falso profeta e nós temos o anticristo, né? O que é a palavra anticristo? O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus o Pai, o anticristo ele vai vir à terra para fazer a vontade do seu pai. Quem é o seu pai? O diabo, Satanás. Então ele será um homem, né? Assim como Jesus, um homem normal, ele será um homem para fazer a vontade do seu pai, que é o diabo. Então ele, assim como eu disse naquela questão de Judas no primeiro momento, ele servia, ele estava em todos os locais, até que o diabo se apossou dele e ele traiu Jesus.
Então, o anticristo, ele vai ser uma pessoa normal, pode ser um político, alguém normal, nós falamos as características dele, e depois, em determinado momento, querido, ele vai se manifestar, o diabo vai se apossar dele, né? Então, é interessante que anticristo, ele é o oposto de Cristo. Tudo que Cristo fez, assim como Cristo fez, nós vamos falar, inclusive, na próxima aula, nós vamos falar das 7 dispensações, e eu vou fazer um paralelo das 7 dispensações com o anticristo. Você vai achar bastante interessante, porque ele tenta imitar a Deus em tudo. Ele tenta imitar o Senhor Jesus em tudo, né? Tendo a ambição. Outra pergunta da Cleonice. Cleonice Siqueira, muito bom. Cleonice está aqui, ó, no ranking das perguntas. Diferente de Jó, que Deus não deixou o diabo tocar nele, é que o anticristo poderá tocar na vida das pessoas? Excelente pergunta, hein? Uma pergunta bem interessante. Vamos ler lá 1 João 5,18, diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós temos aqui algumas condições. Você é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você pode sofrer tribulações, você pode passar por tribulações, mas a palavra de Deus diz que Ele te guarda, Ele te preserva. E olha para você ver aqui que a gente tem um respaldo da pré-tribulação. Porque na grande tribulação nós veremos a ira de Satanás, do diabo tocando naqueles que não foram nascidos de Deus. Do diabo tocando naqueles que rejeitaram Jesus. Agora, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que continuaram firmes, permaneceram nele, eles estão guardados com Deus. Muito interessante. Agora, se nós formos olhar nas outras visões, né, na visão do pós-tribulacionista, nós temos aí alguns problemas nesse quesito. O diabo ele vai estar agindo, querido, ele vai estar agindo. Uma outra pergunta da Cleonice também. Eu estou separando aqui por categoria, ok? A unificação das nações pelo anticristo será antes dessa grande tribulação e depois do arrebatamento, é isso? Vamos entender. A grande tribulação, ela será um período, e ela será um período depois do arrebatamento, como nós aprendemos aqui. Então, nós teremos aí o primeiro período de 3 anos e meio, o segundo período de 3 anos de dor. Então, a unificação das nações vai ser depois, e não antes. Ela será na grande tribulação, no período da grande tribulação. Isto na visão pré-tribulacionista. O maior respaldo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Desculpa por estar correndo assim, só por causa do tempo para responder muitas perguntas. Nessi Freire Moura, Nessi, muito obrigado. Às vezes, quando vamos falar para um amigo ou parente que Jesus está voltando, somos chamados de louco. O que devo fazer? É verdade, né, Nessi? Eu já tinha respondido essa pergunta, mas eu venho a trazer à tona, porque este é justamente o momento da gente falar mais ainda da volta de Jesus, mais ainda da grande tribulação, mais ainda do juízo que há de vir sobre a terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: sabemos que não é fácil, tá? Mas a Bíblia menciona o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, querido, olha uma coisa aqui. Se a pessoa, se eu for arrebatado, eu preciso lembrar daquilo de Jó, daquilo que aconteceu com Ló, aliás. Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha o que aconteceu. Quando Deus chegou e falou assim: eu vou trazer juízo. Talvez Deus está falando assim: eu vou trazer juízo. Juízo pelos pecados, talvez dos seus parentes, talvez dos seus próprios. Então é o momento de você lembrar daquilo que Abraão fez. Deus, eu creio em Ti. Eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, Ele vai te respaldar. Agora, se você olhar para trás, como a mulher olhou para trás, olhou para o mundo, o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. E aí, eu lembro muito bem dos apóstolos, que eles falaram o seguinte:
eles pegaram e bateram os pés porque eles falaram da palavra do Senhor. Então nós não devemos ter medo, ainda que as pessoas chamem a gente de louco, nós temos que falar do juízo, nós temos que continuar falando, nós temos que continuar pregando. Eu tenho mais um monte de perguntas, mas infelizmente ficará para a próxima, tá? Peço desculpa pelas inconveniências, pelos atrasos. Na próxima aula nós continuaremos a falar da grande tribulação. Lembre de entrar aqui no grupo do Telegram. Faça aí a pesquisa do Kiss. Inscreva-se no canal, porque aí tem as notificações. E lembra que eu falei da aliança? Nossa aliança é com Jesus. Então venha renovar a sua aliança hoje. Hoje nós teremos ceia. Lembra de Lucas? A ceia. Não falte, querido. Se você também estiver em casa, prepare, se você não puder vir, prepare um copinho com suco de uva, um pão, mas tome a ceia. Se você puder vir, melhor ainda. Se você puder vir, participe da ceia conosco. Quarta-feira nós teremos uma palavra abençoada. Sábado nós temos oração. E aí, se você gostou dessa aula, compartilhe. Aguardo você na próxima. Muitíssimo obrigado por você estar até aqui. Que Deus te abençoe. Que Jesus continue te fazendo firme na fé. Continue aprendendo. Até a próxima. Fique com Deus. Amém? There is only one of you, Jesus.
is none like you. Across the earth, you are the only one. You are the only one. You are the only one. The only Messiah. The only Savior of the world. The only Savior of my heart. Yeshua, you are holy. Your name is holy. You are worthy of all praise. You are worthy of it all. Worthy of